Informações do Cruzeiro nesta quarta-feira. Tem jogo do Brasileirão nesta quarta-feira, um jogo que interessa diretamente ao Cruzeiro na briga ali por garantir logo a vaga na Copa Libertadores, nem que seja na pré-Libertadores, a preparação na toca, venda de ingressos para sábado. Tudo isso você confere a partir de agora. Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo, faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Nesta quarta-feira de jogo adiado do Campeonato Brasileiro, uma partida entre Fluminense e Ceará. Esse jogo seria na 12ª rodada da Série A do Brasileirão. Jogo no Rio de Janeiro, Fluminense e Ceará. O Fluminense é o 7º colocado com 44 pontos e por isso esta partida interessa ao Cruzeiro. Por quê? O Fluminense hoje é o 7º colocado. Então, em relação a confirmar logo uma vaga na Copa Libertadores, nem que seja na pré, o Cruzeiro poderia ficar no máximo na 6ª colocação, caso não tenha aí um vencedor brasileiro na Copa Libertadores da América. Enfim, então o Cruzeiro está de olho, porque se o Fluminense vence, vai a 47 pontos e fica junto com o Botafogo. Essa é a pontuação ali de corte para o G6. Se o Fluminense não vencer, o Cruzeiro tem uma vantagem ainda maior em relação ao 7º colocado, com todo mundo com 30 jogos. O Campeonato Brasileiro vai aí igualando estas rodadas neste momento. O Cruzeiro treina agora pela manhã na Toca da Raposa 2 e dá sequência na preparação para o duelo com o Vitória. A reapresentação foi ontem à tarde. O Cruzeiro atualizou aí a questão do Wanderson, também atualizou sobre o Matheus Henrique, que foi a campo para dar mais um passo nesta recuperação, e trouxemos a notícia ontem ainda aqui na Samuca TV, que o Matheus Henrique tem chance de retornar para as semifinais da Copa do Brasil, os duelos diante da equipe do Corinthians. Primeiro jogo no Mineirão, segundo jogo na Neoquímica Arena em São Paulo. Claro que até lá tem muita coisa para acontecer. Murilo Hickman e Ryan Leles passando a ser opção para o técnico Leonardo Jardim, dois garotos aí do Sub-20 que interromperam as férias para os treinos nesta semana na Toca da Raposa 2, e o Ryan Leles uma opção para o ataque, já que o Leonardo Jardim perdeu o Wanderson e perdeu Marquinhos. Bolassi ontem fez um trabalho à parte. Vamos ver a atualização do quadro do jogador que ficou fora do banco de reservas diante do Palmeiras por reclamar de um incômodo. Venda de ingressos para sábado, o Cruzeiro esperando aí um grande público, inicialmente previsão de 45 mil, mas como já passou de 30 mil torcedores, o balanço já passou de 30 mil garantidos, o Cruzeiro deve aí ter um público na casa dos 50 mil no sábado, diante da equipe do Vitória. A venda de ingressos segue ingresso.cruzeiro.com.br. Sei que todo mundo está na expectativa sobre a arbitragem, mas isso será definido nesta quinta-feira pela CBF. O Cruzeirão atingindo marcas expressivas dentro e fora de campo. Fim de semana, horário bom, hein? 4 da tarde. Estaremos juntos no Mineirão para Cruzeiro e Vitória. Emerson Pansieri com casa cheia de novo, Pansi. Um abraço. Boa tarde, Pansieri. Boa tarde para você, Thiago. Um abraço para quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes da Itatiaia, Nath, João, Nação Celeste. Thiago, a notícia é ótima. Torcedor do Cruzeiro abraçando a causa para, mais uma vez, lotar o Mineirão. E a informação ali, por volta de 9 horas da manhã, é que 37 mil ingressos já tinham sido comercializados. Agora, 12h40, quase, né? 12h35. Chegando às 13 horas, tá passando de 40 mil. Torcedor abraçando essa ideia, mais uma vez, como dizia o Emanuel Carneiro, né? Batendo o ponto. O Cruzeiro pediu, inclusive, o aumento da carga para 52 mil já pro Mineirão, né? Então, expectativa de pelo menos 50 mil pessoas para sábado. Exatamente. Antes era 45 mil, né? Até no início da semana era 45 mil essa previsão, que foi ampliada para 52, o que significa setor roxo superior aberto.
Então o rosto superior também foi aberto nessa mudança aí de carga, né? Aumento também do Mineirão para esse jogo contra o Vitória, 4 horas da tarde. E assim, Thiagão, olha só, com esse número já de torcedor, o Cruzeiro tem mais ou menos hoje aí quase 990 mil torcedores em jogos que ele fez em casa na temporada. A partida de sábado ganha um número ainda mais especial. Mais de 1 milhão de torcedores do Cruzeiro vão ter acesso aí ao Gigante da Pampulha, contabilizados na temporada 2025. Thiago. Ô, Nath Fius, é muito legal que os jogos recentes do Cruzeiro, telão, querida Poliana Andrade, ela anuncia lá no telão, ó. O público foi tanto e 70% desse público de sócios do Cruzeiro. Quer dizer, não bastando só a ótima presença da torcida, também aumentando a arrecadação, mostrando a importância de fazer parte do plano de sócios do Cruzeiro, Nath. Sem dúvidas, Thiago, a presença do torcedor nessa campanha do Cruzeiro ao longo de todo o Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil, ela é fundamental, né? Não só nessa sinergia, dessa emoção, dessa energia que passa o torcedor para o time, ali no momento mais difícil dos jogos, nos jogos mais decisivos, tantos momentos, né, que a torcida junto com o time ali buscou o resultado, mas também desse ponto de vista da arrecadação, né? O Cruzeiro quer seguir sendo uma equipe forte, competitiva, com um elenco qualificado, um elenco de muitas possibilidades para o técnico Leonardo Jardim, e aí a presença do torcedor nos jogos, a arrecadação na bilheteria é importante, e o programa de sócios que fortalece o clube, e a gente sabe, quanto melhor o desempenho dentro do campo, mais o torcedor quer acompanhar, mais gente se associa, então uma coisa está diretamente ligada à outra. E esse jogo de sábado, por mais que se desenhe, né, teoricamente assim, uma partida fácil, eu acho que não tem nenhum cruzeirense que cai nesse conto, porque a gente viu o Cruzeiro já tendo dificuldades contra outros times que estão brigando na parte de baixo da tabela. Então é um adversário acessível, é um adversário menos qualificado, mas não é um jogo fácil, porque o Vitória está lutando pela sua permanência. E então a presença do torcedor nesse jogo é fundamental para empurrar esse time, para levantar o ânimo do Cruzeiro de novo, depois daquilo que aconteceu lá em São Paulo, em que o Cruzeiro jogou melhor que o Palmeiras, merecia ter vencido, foi prejudicado. Então é um jogo de uma resposta positiva também para seguir adiante no Brasileirão. Boa, Nath Fiuza. João Vitor, a Nath falou a respeito já do jogo, né? O Cruzeiro no Brasileirão tem encontrado mais dificuldade com a turma de baixo, a turma que tá ali na zona do rebaixamento, ou parte de baixo da tabela, do que com os grandões lá em cima. Agora é o Vitória, o primeiro integrante do Z4 no Brasileiro, hein, João? Pois é, Thiago, o Cruzeiro é meio que o Robin Hood do Campeonato Brasileiro, né? O Cruzeiro foi muito bem contra os times da ponta. Se você pegar ali os primeiros, o Cruzeiro não perdeu pro Palmeiras, não perdeu do Flamengo, não perdeu do Mirassol. O Cruzeiro contra os times da ponta, o Cruzeiro tá muito bem, né? Quando você vai até o G8 do Campeonato Brasileiro, o único time que se deu bem contra o Cruzeiro foi o Vasco, que é o 8º. Dali pra frente, o Cruzeiro, se fosse um campeonato contra os 8 melhores, o Cruzeiro provavelmente seria o campeão brasileiro. Onde o Cruzeiro está perdendo ponto? É na parte de baixo da tabela. É contra os times que não estão bem na tabela. É quando você pega ali a parte de baixo. E aí o Cruzeiro vai pegar mais um time da parte de baixo da tabela. Vai pegar o Vitória. Tomara que dessa vez, jogando em casa, ao lado da sua torcida, o Cruzeiro consiga um resultado positivo. Até porque, Thiago, tem muito mais time do que o Vitória, tem muito mais qualidade que o Vitória, tem total condição de passar por cima do Vitória ao lado da sua torcida e sacramentar a sua posição, que é uma posição muito honrosa, e ainda manter um sonho, que hoje é distante, é difícil, mas que ainda pode ser possível, de um título do Campeonato Brasileiro, se a arbitragem deixar também, né? Porque o que estão fazendo de força para o Palmeiras ganhar mais um caneco é brincadeira. Então, Thiago, que o Cruzeiro vença a sua síndrome de Robin Hood, porque é muito mais time do que o Vitória e tem tudo para conseguir uma grande vitória nesse sabadão ao lado da sua torcida, Thiago. Ô, João Vitor Xavier, vamos falar também, né, João, desse compromisso de Cruzeiro e Vitória. Você já projetou, Robin Hood foi bom, Cruzeiro também Robin Hood, mas no sábado não. Agora, vencendo, João, Cruzeiro pode continuar sonhando com o título? Ô, Thiago, não sei se dá ainda para ganhar o título brasileiro, porque são poucas rodadas e aí tem uma gordurinha, tem uma pontuação.
e um jogo a menos de Palmeiras e Flamengo. A distância do Cruzeiro para o Flamengo é de 4 pontos, a distância do Cruzeiro para o Palmeiras é de 5. É uma distância até possível, mas o problema maior é o jogo a menos que essas equipes têm. Mas, por outro lado, estão envolvidas aí em jogos duríssimos de Libertadores e pode ser que ainda tropecem, poupem jogadores. Tá difícil, mas ainda tem que acreditar. Boa, João Vitor Xavier, o Emerson Pansieri, programação do Cruzeiro até sábado, jogo importante. Torcida já abraçou o Mineirão lotado, hein, Pansieri? Ah, eu tenho certeza que você vai falar assim, Pansieri, 60 mil. Tenho certeza que isso vai acontecer. Tomara. É, vai acontecer. Thiago, deixa eu só passar então a programação para fechar. Cruzeiro já treinou hoje. A novidade, assim como ontem, garoto Ryan Leles, né? Jogador que é da base do Cruzeiro, treinando mais uma vez com o time principal, 18 anos, foi sensação no Campeonato Mineiro Sub-20, ganhando essa oportunidade, já que Marquinhos está machucado, o Cruzeiro tendo o Wanderson machucado, uma chance para o garoto que estava de férias. Amanhã, treino de manhã, na sexta-feira à tarde, a concentração na Toca da Raposa. Thiago! Boa.